Então vamos lá dar continuidade à nossa aula, ok? Então nós estávamos nesse slide e começamos a falar, ok? Do ponto de vista linguístico, não há uma variedade melhor ou pior do que outra, ou uma mais correta. Então vamos prestar bem atenção para essa discussão que eu vou fazer agora e procurar entender direitinho, tá? Então, de novo, quando eu digo, professor, é certo falar assim? Professor, é errado falar assim? Então, o que é que a gente vai lembrar? Linguisticamente, o que é que eu estou falando linguisticamente? Sobre o uso da língua em si, não é correto dizer que um uso tal é correto, um uso tal é melhor. Então, por exemplo, você sabe, né? Não sei quem acompanha futebol aí, que nós temos agora os técnicos portugueses aqui no Brasil. E aí, quando você ouve falar, você percebe que eles não falam iguaizinhos à nossa forma. Parece que eles falam mais rápido do que a gente fala mais lento. Mas olha aí, não dá para dizer que eles falam português melhor do que o nosso, não. Então, se alguém perguntar para você qual é o português correto, o português de Portugal, o português do Brasil, o que é que você vai lembrar? Linguisticamente, isso não existe. Eles falam português conforme a realidade deles, a região dele, e nós falamos conforme a nossa realidade, conforme a nossa região. A mesma coisa, não dá para dizer que o nordestino fala melhor ou pior do que nós, não é? Claro que quando a gente vê, por certo preconceito, a gente discrimina, a gente costuma dizer que está errado, ou então a gente ri porque eles falam diferente, mas a gente não pode dizer que eles estão falando pior do que a gente, tá? Assim como um pedreiro, ele não fala pior do que um advogado. O que é que eu vou lembrar? O advogado teve leitura, teve estudo, então lógico que a linguagem dele vai se diferenciar. A mesma coisa vai acontecer com você. Você hoje usa a linguagem comum, você está se iniciando no estudo, começando a fazer leituras, e aí eu não tenho dúvida. O seu contato com a linguagem escrita, durante você estar escrevendo e lendo, vai fazer com que a sua linguagem se transforme, tá? Se transforme. Então não dá para dizer que é certo ou errado a linguagem que você usa hoje, tá? Não dá. Então são modos diferentes, a língua ela varia. Então linguisticamente não existe certo ou errado quanto à questão do uso da língua, tá? Beleza? Bora prestar atenção agora mais ainda no que eu vou explicar. Então, olha aí, qualquer falante é usuário competente de sua língua materna. Então, olha aí. Então, todos nós falamos de forma competente a nossa língua, ok? Então, novamente, olha aí, eu vou dizer, os linguistas dizem que uma criança de 5 anos, 6, 7, já é um verdadeiro adulto, né, linguístico, porque ele já sabe usar bem a sua língua. Beleza? Ah, é certo, mas ele fala errado. Não é errado, é a forma. Então, ele sabe se comunicar muito bem. Olha o que diz aí. No entanto, então preste atenção. Então, falando de certo ou errado, não é legal ficar criticando os outros. No entanto, é preciso apropriar-se das variedades de maior prestígio social e saber empregar os diferentes modos de falar e escrever adequados a cada situação de uso. Então, olha aí. Então, novamente, é preciso aprender, né? E olha lá, dominar, apropriar-se das chamadas variedades de prestígio social. O que é isso, Amoras? Prestígio social. Ora, presta atenção. Você há de convir comigo que a gente não deve discriminar, mas sem dúvida, quem tem leitura, quem tem estudo, quem tem conhecimento, quem tem muito, olha aí, contato com os livros, quem lê de verdade, tem uma linguagem e uma forma de usar a língua portuguesa diferente daquela pessoa que, infelizmente, às vezes por questão de oportunidade, às vezes porque não quis mesmo, não procurou estudar, não procurou viver essa realidade de conhecimento, de livros, de estudo. Então você já deve ter percebido isso. Então, a linguagem usada pelas pessoas que têm estudo, e aí o parâmetro do estudioso sempre é o povo que está na faculdade, na universidade, ela é diferente. E aí ela é tida como a de maior prestígio social, aquela que vai fazer você ascender, subir na vida socialmente. Por isso, de novo, eu vou lembrar,
a importância de você estudar, a importância de você botar na sua cabeça que, diferente de, infelizmente, muita gente que a gente conhece, até mesmo da nossa família, você precisa estudar, né? Você precisa caminhar, você precisa chegar a uma universidade, e isso requer conhecimento, leitura, e aí a sua linguagem vai melhorar. E aí não há dúvida que você estando na universidade, muito provavelmente a sua vida vai melhorar, tá? Porque você vai ter uma profissão, você vai se formar. E isso, sem dúvida, vai lhe dar prestígio. Prestígio, olha, prestígio social, né? Prestígio social. Tranquilo? Então isso é importante. Olha o que está escrito lá embaixo. As variedades urbanas de prestígio estão associadas ao modo de falar e escrever de uma comunidade que desfruta de maior prestígio político, social e cultural. Apropriar-se delas pode ampliar as oportunidades de ascensão social e participação cidadã. Então, olha aí, você estudando, tendo conhecimento, apropriando-se da linguagem, né, de prestígio, da chamada linguagem culta, formal, você acaba que você vai ter também, olha aí, uma maior ascensão social e participar da sociedade de forma o quê? Mais consciente. Tranquilo? Olha aí, há ainda a norma padrão, uma referência que normatiza, olha aí, o uso da língua. Os manuais de gramática procuram descrever esse modelo. Então, um uso que se chama padrão, né, que às vezes chamam de culto formal, que procura normatizar. E aí, claro, nesse caso, há certo ou errado. Então, quando você se apropria, né, do conhecimento, da linguagem que tem prestígio, você vai usar essa chamada linguagem normativa, linguagem padrão, da norma padrão que está aí no seu livro. Beleza? E claro que quando você está nesse meio, daí a ideia. Eu devo usar a linguagem conforme a situação. Quantas vezes já falei? Quando estiverem escrevendo para mim, no Zap Zap, ou para os professores na aula, você não pode escrever como se estivesse escrevendo para um coleguinha. Você tem que estar atento na forma, em como você está usando a língua. Então, nunca escreva de uma vez e jogue. Dê uma olhada. Eu, particularmente, vou dizer isso. Às vezes eu faço isso e me arrependo. Quando eu vejo lá, está errado. Então, eu, como professor de português, não posso fazer isso. Na verdade, nenhum professor. E você também não, como estudante. Então, você está adquirindo conhecimento. Então, você tem que prestar atenção. E aí, de novo, eu vou dizer, eu tenho usado muito isso, né? Eu quero que você escreva as mensagens, porque eu quero ver você escrevendo. Então, uma forma de você praticar, de estar em contato com essa chamada linguagem escrita, que aí, de novo, você dominando, você vai dominar o que a gente chama de variedade de prestígio, tá? Tranquilo? Então, a gente vai comentar ainda mais isso, né, durante as atividades. Até o próximo vídeo, ok?